Olá, bem-vindo ao nosso curso do Discipulado nível 2 e o tema hoje é a visão celular. Pegue a sua apostila e me acompanhe. Introdução. Uma célula é um grupo constituído de 5 a 15 pessoas, reunindo-se semanalmente para aprender a como tornar-se uma família, adorar o Senhor, edificar a vida espiritual um dos outros, orar um pelos outros e levar pessoas ao Evangelho. Queridos, a nossa prática de igreja está vinculado ao trabalho de células. E células é uma metodologia, é um termo que se usa, mas na verdade as células elas se baseiam nos modelos da igreja primitiva que eram de casa em casa. E essa é a nossa prática e a vivência desta igreja. E cada um dos irmãos que se achegam a nós, que passam a se congregar com nós, precisa entender e compreender a nossa prática e a vivência que nós queremos praticar aqui neste lugar. Ok? Continuando. A visão. Os objetivos da célula. Uma célula é mais que uma reunião semanal. A reunião é um encontro dos membros da célula que acontece a semana toda. Não queremos apenas ter cultos nos lares, nós queremos edificar células. A diferença entre essas duas coisas é muito grande. Um culto caseiro é uma reunião realizada numa casa onde os presentes não estão necessariamente vinculados e, às vezes, nem mesmo se conhecem. A célula, por outro lado, é mais que uma reunião. É um grupo de irmãos que estão ligados e vinculados entre si. Esses irmãos buscam, ao mesmo tempo, uma vida de comunidade e almejam multiplicar-se pelo menos uma vez por ano. A célula é maior que a sua reunião e vai muito além dela. Resumimos os objetivos da célula em 4 pontos. Comunhão, que visa o desenvolvimento de uma vida compartilhada, alvos comuns e alianças mútuas entre todos os membros. Ensino, a célula oferece um ambiente para o crescimento espiritual, aprendizado prático e disciplina em amor. Temos também a multiplicação. A célula é o lugar onde inserimos os novos membros na célula, membros na igreja, e nela que alimentamos e guardamos e suprimos os novos irmãos. E outro é serviço. Na célula, cada membro é um ministro, e ali os membros exercitam os seus dons para o serviço mútuo. Então, queridos, a nossa prática de célula é diferente do que acontece muitas vezes por aí. Pessoas se reúnem nas casas e ali conversam um pouco sobre as coisas do reino de Deus e vão embora. Não há vínculos, não há compartilhamento mútuo. Nós queremos que nossas células aconteçam ao longo da semana toda e que os irmãos estejam sempre juntos, unidos, sejam amigos, que sejam companheiros e que juntos possam crescer e adquirir experiências maiores com Deus. Então, queremos que nossas células alcancem esse propósito de vínculos, ok? Vamos aprofundar mais a respeito dos objetivos da célula. Primeiro é comunhão. A igreja é um corpo vivo. Nela, através das células, os vínculos de comunhão do corpo são edificados. Esses vínculos são importantes, pois eles proporcionam circulação de vida. A vida de Deus se manifesta plenamente nos relacionamentos. Quando estamos conectados uns aos outros, os vínculos de amor e comunhão, a vida espontaneamente elimina as impurezas do pecado. Se tudo na igreja se resume em fazer coisas, então nos tornamos uma organização morta. Uma organização morta é apenas uma instituição, um monumento, mas um corpo acontecerá quando formos membros uns dos outros e, ajudando-os a consolidados pelo auxílio de toda a junta, efetua o seu próprio crescimento pela vinda de Cristo, como está em Romanos 12:5, Efésios 4:16. Cada membro do corpo precisa compreender a importância de estarmos juntos e de ministrarmos uns aos outros, de funcionarmos como membros de um corpo. Tal funcionamento não tem nada a ver com o prédio. É uma relação viva no meio das células. Então nós queremos, nas nossas células, como eu falei antes, comunhão. Que todos sejam amigos, companheiros,
que sejam como um corpo, que apesar de terem vários membros, todos estão vinculados uns aos outros. Continuando, a comunhão alimenta as células. Muitos podem testificar que são alimentados nos cultos pela palavra ministrada, e isto é bom e necessário. Mas um tipo de fortalecimento que é mais que aprender algo novo. É ver e ouvir repetidamente o mesmo ensino nos relacionamentos espontâneos entre irmãos. A comunhão alimenta o membro e fortalece a vida. Meu irmão, só crescemos espiritualmente se estivermos vinculados em comunhão. Porque quando nós estamos em comunhão, praticamos aquilo que ouvimos da palavra de Deus. E quando estamos em comunhão, é fácil identificarmos impurezas. É fácil identificarmos questões que precisam ser tratadas dentro de nós. E os irmãos nos ajudam nesse processo. Outra questão, a comunhão traz energia. Ainda que a forma e o estilo de comunhão variem, o crente que não experimenta uma vida de intimidade com uma célula de irmãos já perdeu o real sentido do que significa ser membro do corpo. Quando estamos vinculados uns aos outros, somos supridos de energia e vigor espiritual. O poder de Deus e a sua própria vida liberada através da comunhão. Uma coisa é a oração individual, mas outra coisa muito diferente e mais poderosa é a oração em grupo. O mesmo se pode dizer da adoração, do louvor e da celebração. O sangue da vida de Deus é o poder disponível a todos quando estamos conectados no corpo. A Bíblia fala muito a respeito de comunhão da igreja. Creio mesmo que a melhor estratégia de evangelismo é a verdadeira e genuína comunhão entre irmãos. Jesus disse que o mundo nos conheceria como seus discípulos se nos amássemos uns aos outros. E é através da comunhão que testemunhamos desse amor. Cada membro do grupo deve estar vinculado a outro membro em amor e também em sujeição de autoridade. Cada um deve ter alguém a quem se sujeitar em amor para receber edificação pessoal, suprimento e amor. O discipulado natural de uma pessoa é aquela que o ganhou para Cristo. Mas mesmo aqueles que já têm muitos anos de convertido devem se submeter a outro que seja conhecido como mais maduro e experiente na fé. Não deve existir ninguém sem vínculo. Então, queridos, a célula é importante porque um está conectado ao outro. Quando alguém entra na célula, é difícil de se desconectarem. E isso traz energia, isso traz vigor. Isso nos aproxima cada dia mais do maior propósito da nossa célula, que é estarmos em comunhão. Então é um puxando o outro para orar, é um incentivando o outro, é um guardando o outro. Isso dá energia para enfrentar as lutas e os problemas da vida. Você tem com quem conversar, você tem com quem você se relacionar, você tem com quem buscar apoio. Então isso nos traz vigor e energia para vencermos as lutas da vida. É importante que você esteja vinculado a uma célula, é importante que você esteja envolvido no trabalho de célula para que você cresça cada dia mais na presença de Deus. Terceiro, ensino. Isso aqui é importantíssimo, querido. Cada grupo precisa ter um nível forte de compartilhamento da palavra. Quando falo de nível, não me refiro à erudição, nem à cultura dos irmãos, mas ao fogo que queima quando a palavra é ministrada. Quando temos o coração incendiado pela palavra, contaminamos todo o grupo. O ensino ministrado deve ser fruto de revelação. O líder não precisa saber muito, mas aquilo que falar, por mais simples que seja, deve vir do coração, fruto da luz de Deus no seu espírito. Uma palavra forte não é necessariamente profunda ou erudita. Conta-se que, quando Evans Robertson pregava, às vezes ele não dizia muita coisa, apenas repetia algumas frases do tipo: Deus ama você. Acontece que ele dizia isto com o coração queimando, e o seu auditório era fortemente impactado. Talvez não tenha aprendido algo profundo, mas foram ministrados de forma correta. Este é o objetivo do grupo: compartilhar a palavra de Deus com vida. Não ensinar muito, mas ensinar de forma correta e com revelação.
Então o que acontece? Na célula, um dos objetivos é o ensino. A ministração da palavra de Deus no coração das pessoas. E você não precisa ser um erudito, formado em teologia, para poder ministrar a palavra de Deus. O importante é que o que você ministra seja ministrado com a unção de Deus, com revelação de Deus, para tocar o coração das pessoas, para que elas se voltem para Deus. Continuando. Multiplicação. Cada célula deve ser multiplicada pelo menos uma vez por ano. Para que esse alvo seja alcançado, é necessário ganhar e consolidar as pessoas. Assim, a célula não é apenas para ganhar, mas também para consolidar e cuidar das novas ovelhas. A multiplicação é fruto de ganhar e consolidar. Todo novo convertido é como uma criança e, como tal, necessita de alguns cuidados básicos. Tal qual uma criança, ele necessita de 5 coisas: alimento, proteção, ensino, disciplina e amor. Então, irmãos, nós temos o propósito de quê? De nos multiplicarmos no que diz respeito ao trabalho de células. Multiplicação nos fala de vida. Se sua célula tem vida, se sua célula realmente está vivendo os padrões de Deus, é inevitável que haja multiplicação. Aonde há vida, aonde há a presença do Espírito Santo e palavra de Deus, é inevitável que haja multiplicação. Tá ok? Então vamos lidar a respeito desse assunto aqui. Alimento. Todo novo convertido necessita de uma dieta balanceada. Se não for alimentado nessa fase da vida espiritual, poderá tornar-se um crente problemático, se não morrer de inanição. Na célula, eles são alimentados com palavra de fé, de encorajamento e de ânimo. Então, se você realmente deseja que a sua célula se multiplique, então alimente os novos membros com a palavra e o ensino e a consolidação. Outra questão é proteção. Além de alimento, o recém-nascido precisa de proteção. O lobo entra e leva a ovelha, pois não há pastores guardando o rebanho. Líderes de célula são pastores vigiando o rebanho. Até que o novo convertido aprenda a caminhar sozinho, é fundamental a proteção de um pai espiritual. Apesar de eu ser o pastor da igreja, eu não posso estar guardando a todos, porque o rebanho é grande. E o que acontece? Cada líder de célula cuida de uma parte do rebanho. E uma das missões de um líder de célula é guardar o rebanho, para que o lobo não venha devorar aqueles a quem o Senhor entregou em nossas mãos. Outra questão é o ensino. O termo ensino aqui não se refere simplesmente ao aprendizado de doutrinas, mas à aquisição de hábitos espirituais. O ensino aponta para a conduta e atitudes que devem ser desenvolvidas no novo crente. Se, por exemplo, quando a criança, o crente, não é ensinado a ser dizimista, é difícil ser mudado depois de velho na fé. É na célula que a criança espiritual recebe o ensino. Então, irmão, você que vai se tornar um líder de célula, você precisa focar a palavra de Deus no coração dessas pessoas e ensiná-las a andarem no caminho certo, porque se você não ensinar da maneira correta, elas se tornarão futuramente crentes problemáticas. Ok? Disciplina. Todo novo convertido deve ser alimentado, protegido, ensinado e também corrigido. Quando sair do padrão da palavra, claro. Na célula existe um ambiente para ser exortado, ademoestado e corrigido em amor. Então compreenda, todo líder de célula, ele tem a responsabilidade de muitas vezes dar aquele puxão de orelha, com todo amor, com todo respeito, com todo carinho. E você, que está chegando agora, entenda que o seu líder de célula, muitas vezes ele será usado por Deus para dar um puxão de orelha, para que você volte a andar no caminho da vida. Porque muitas vezes as ovelhas tentam se desviar do caminho e é necessário às vezes disciplina para que se aprenda a viver os padrões de Deus. Outra questão é o amor. Por último, a criança na fé precisa ser amada. Todos viemos para a vida da igreja com as nossas emoções destruídas. Entretanto, o amor paciente dos irmãos na célula restaurará a nossa alma. Uma criança só recebe amor e suprimento adequado em um ambiente familiar.
A proposta das células é justamente esta: ser uma família vinculada pelo amor. E nesse ambiente familiar, nossos filhos serão supridos e de forma alguma nenhum deles se extraviará. Queridos, ninguém realmente irá dar importância para o que você fala, se não houver amor no seu coração. As pessoas querem saber se são amadas, se são queridas. O que segura as pessoas na igreja muitas vezes não é a palavra, muitas vezes não é a oração, mas o carinho e amor que nós oferecemos para as pessoas. Se as pessoas vão permanecer na sua célula, vai depender do nível de amor que você irá entregar para elas. Se tem células morrendo, é porque falta amor. Outra questão é o serviço mútuo. Muita gente pensa que servir a Deus é fazer coisas na igreja, como cantar, orar e pregar. Poucos percebem que servimos a Deus quando exercitamos nossos dons e conhecimentos para ajudar e edificar as pessoas, sejam irmãos ou não. Se você tem filhos e é experiente em cuidar de crianças, ajude as novas mães ensinando-as como cuidar dos filhos. Outros podem servir de babá para que um casal possa passear um dia à noite. Ou ainda, se alguém não pode pagar um cursinho, poderia ajudá-lo com aulas para o vestibular. São tantas as possibilidades de ajuda mútua e serviço que não poderíamos enumerá-las aqui. Jesus disse que seríamos conhecidos como seus discípulos se nós amássemos uns aos outros. Não existe melhor forma de expressar o nosso amor do que servindo os nossos irmãos. Quando uma célula atinge esses 4 objetivos, comunhão, edificação, multiplicação e serviço, ele se torna um pedaço do céu na terra. Querido, então nós devemos servir a Deus não somente fazendo coisas na igreja, mas nós podemos também servir a Deus ajudando os irmãos, colaborando com a vida dos irmãos, e isso nos ajuda a crescer como pessoas também. Ok? Continuando. Por que as células? Em nossa igreja, as células não são apenas uma estratégia que escolhemos dentre muitas disponíveis. Elas fazem parte de uma visão de como a igreja deve ser. O nosso objetivo não é simplesmente levar a nossa igreja a crescer numericamente. Nós desejamos estar, de fato, trabalhando na edificação da igreja como a noiva de Cristo. Não consideramos as células uma doutrina, mas cremos que elas estabelecem uma visão e definem o nosso modelo de igreja. Por esta razão, não somos missionários na visão de células. As células não são mais um dentre os muitos departamentos em atividade. Elas são a própria vida da igreja. Um membro que se recusa a participar de uma célula está praticamente se excluindo da vida do corpo. E é na célula que os membros do corpo exercem suas funções. Não somos uma igreja em célula por modismo, mas por convicções claras e firmes. E vamos enumerar algumas razões por que somos uma igreja em célula. Então, não somos igreja em célula apenas por modismo ou porque adotamos essa estratégia. Nós queremos restaurar padrões da igreja primitiva e viver esses padrões no nosso dia a dia. E um desses padrões é o trabalho de casa em casa, ou como nós chamamos atualmente de igreja em célula. Então, nossa prática de igreja é essa. Se alguém que se diz ser da nossa igreja e não está numa célula, isso me diz muito a respeito do compromisso dela com esta obra. Ok? Continuando. Por que somos uma igreja em célula? Porque a igreja deve crescer e se multiplicar. Assim como as células biológicas se juntam para formar o corpo humano, as células da igreja se juntam para formar o corpo de Cristo. Do mesmo modo, o corpo humano cresce e se desenvolve através do processo de multiplicação celular. Cada uma delas, ao atingir a maturidade, se divide em outras 2. A igreja também cresce através da multiplicação de células sadias. Se queremos que essa instituição alcance vidas e mais vidas, é necessário que as nossas células se multipliquem. E essa multiplicação vem do fato de que você está crescendo, você está se desenvolvendo, você está amadurecendo em Deus.
e isso ajuda com que a obra de Deus também cresça. Ok? Segundo, porque queremos ser uma comunidade terapêutica e transformadora. Esta é a vocação da igreja. Ser um lugar onde há vida, libertação, cura e aconchego. Queremos ser um povo que conhece e vive plenamente a verdade. Queremos ser uma comunidade carismática e missionária, que cresce na vida interior e se expande para o exterior, para ganhar a nossa cidade, o nosso país e nossa geração. As células são a nossa estratégia. Então, as nossas células vêm como um remédio para tratar de muitas feridas que estão no coração das pessoas. As pessoas muitas vezes chegam nas nossas igrejas com o coração quebrado, com o coração magoado, e nós servimos como terapeutas, nós tratamos, e essas pessoas são transformadas pelo poder do Espírito Santo que há nas nossas células. Ok? Continuando. Porque para um crente crescer saudável, ele precisa ouvir e falar. Todos nós necessitamos de uma dieta espiritual equilibrada, que envolve ouvir e falar. Em Romanos capítulo 10, verso 17, vemos que a fé vem pelo ouvir da palavra. Quando participamos da celebração, o alvo é recebermos pela fé pelo ouvir. Por outro lado, se queremos crescer, precisamos também compartilhar o que ouvimos. É pelo falar que somos cheios do Espírito. É pelo falar que geramos, liberamos e ministramos vida. Nas reuniões de celebração, ouvimos para recebermos a fé. E nas reuniões da célula, falamos para crescermos em fé. Então, o que acontece, irmão? Quando você ouve a palavra e tem a capacidade de transmiti-la, isso me fala muito a respeito da sua maturidade espiritual. Isso me fala que você está crescendo espiritualmente. Quando você é capaz de ensinar, quando você é capaz de reproduzir aquilo que você ouviu, a fé que você recebeu, isso me fala muito a respeito de como vai a sua vida espiritual e o seu desenvolvimento no reino de Deus e sua vontade de fazer o melhor para a obra do Senhor. Então, meu irmão, para que você cresça saudável na obra de Deus, você tem que ouvir e falar. Na célula, nós temos a oportunidade de ouvir e de falar e de ministrar na vida de outras pessoas. Próximo. Porque a igreja deve ser um edifício e não um amontoado de pedras. Para muitos hoje, no meio evangélico, a igreja não passa de um prédio feito de concreto. Chega mesmo a reverenciar o lugar e cometem a heresia de chamá-lo de casa de Deus. Eles dizem que estão indo à igreja se referindo ao edifício. Este é um conceito simplesmente equivocado, pois a igreja somos nós, as pedras vivas, como está na primeira carta de Pedro 2,5, que após sermos edificados mutuamente, somos constituídos a habitação de Deus no Espírito, como está em Efésios 2:20 ao 22. A igreja, indiscutivelmente, não é o prédio onde nós nos reunimos. No entanto, ainda assim é um edifício. Ou seja, um edifício espiritual feito de pedras vivas. A palavra de Deus nos diz que a igreja é uma construção e, como tal, requer uma planta, um alicerce de materiais adequados para a sua edificação. Toda igreja local deve ser um edifício. Todavia, um grupo de crentes pode se reunir aos domingos e ainda assim e não ser um edifício. Para isto, as pedras devem estar edificadas mutuamente e ligadas pela argamassa do Espírito. Pedras isoladas e amontoadas aos domingos não constituem um edifício. Assim, como um prédio de tijolos não é uma construção, você percebe a diferença entre um edifício e um depósito de materiais de construção? Tudo que está no edifício também está no depósito, mas como uma única diferença. No edifício, os materiais estão edificados dentro de um projeto e uma visão. Então, irmãos, não viemos aqui a este lugar, a um prédio, para adorar a Deus como se Deus morasse aqui. Não. Deus, Ele mora em nossas vidas. Templo de Deus somos nós. Agora, compreenda uma grande questão que é importante. O Senhor faz morada em nós. E cada um de nós somos pequenas pedras. E quando estamos reunidos, podemos formar o grande edifício, a grande estrutura
que é a casa de Deus. Nós formamos a grande casa de Deus quando todo mundo está junto. Mas juntos em comunhão. Porque assim como num depósito existem vários materiais de construção de uma casa. Mas, na verdade, não significa que há uma construção ali. Porque os materiais estão espalhados. Estão ainda nos seus lugares originais. Que estão ainda o cimento ainda está no saco, o tijolo ainda está amontoado. Mas, realmente, uma construção é quando todo esse material é utilizado. Cimento é transformado em argamassa e é juntado com o tijolo e vai montando as paredes. Aí é um edifício. O Senhor quer que estejamos juntos para edificar a sua igreja, nos tornarmos edifício de Deus. Ok? Bom, temos aqui uma diferença entre o edifício e a igreja. No edifício tem a planta, na igreja o livro de Atos. No edifício temos um alicerce, na igreja Cristo é o alicerce. No edifício temos pedras, na igreja os crentes são pedras vivas. No edifício temos a argamassa. Na igreja, os membros trabalham por missão. E no edifício é mais do que um amontoado de materiais de construção. A igreja é mais que um amontoado de crentes reunidos no prédio. Muito mais do que isso. Então, queridos, se desejamos ser uma igreja grande, onde os vínculos entre irmãos sejam preservados, mas a única chance de atingirmos esse alvo é edificarmos a igreja nas reuniões menores, ou seja, nas células. Numa igreja estruturada em departamentos, onde se reúnem mais de 200 pessoas, torna-se difícil a manutenção de vínculos satisfatórios. Já na igreja estruturada em células, esses problemas não existem. Então, é difícil ter uma comunhão muito grande num lugar que passa acima de 50, é difícil. Quando chega a 100, torna. E quando está em 1000, 20 mil, aí o negócio é complicado. Então o que nós fazemos aí? Nós edificamos as células para que a comunhão, o amor, o ensino, a palavra seja ministrada na vida das pessoas, para que quando cada uma dessas pedrinhas vierem para o templo, formem o grande prédio, que é o corpo de Cristo. Aleluia! Então, quinto, continuando aqui. Por que a igreja deve ser um corpo? Há algumas referências aqui que eu quero que você depois leia na sua casa, tá bom? E continuando na apostila. Para ser um corpo, pelo menos duas condições são necessárias. Os membros precisam estar ligados e também precisam estar funcionando. Vejamos, o primeiro, a questão de estar vinculado. Se pegarmos a pernas, braços, cabeça, tronco e juntarmos, teremos um amontoado de membros. Ter um amontoado de membros em nossas reuniões não faz de nós um corpo. Para ser um corpo, os membros precisam estar vinculados, ligados uns aos outros, para que o sangue da vida de Deus circule entre eles. Nós somos uma igreja em células, porque desejamos ser um organismo vivo e não uma mera organização. Então, vamos fazer uma breve comparação entre um organismo e uma organização. No organismo, os membros estão vinculados. Na organização, estão organizados. No organismo, os membros têm funções. Na organização, eles possuem cargos. No organismo, cada membro tem seu ministério. Na organização, tem mandatos. Na organização, trabalham por responsabilidades ou recompensas. No organismo, temos uma missão no coração. Na organização, a autoridade é pelo cargo. No organismo, a autoridade vem pela vida e pelo reconhecimento. A organização é algo morto e o organismo é essencialmente vivo. Então, irmãos, nós não somos uma organização que estamos ali divididos em atividades apenas. Nós somos uma grande família. Cada irmão, cada pessoa é importante para nós. Cada irmão, cada pessoa, nós amamos, respeitamos e os valorizamos. Nós estamos vinculados em um só corpo. Cada irmão, por menor que seja, faz parte de nós. Faz parte do nosso corpo. Somos um apenas, porque somos seguidores de Cristo Jesus. Ok?
Olha aqui, há uma tabela aqui que nos esclarece mais ainda a respeito dessa diferença entre organização e organismo. Na organização, importa o que você sabe. No organismo, importa o que você é. Na organização, a autoridade é baseada no título. No organismo, a autoridade é baseada na vida. Na organização, os membros têm cargos. No organismo, os membros têm funções. Na organização, os membros trabalham por obrigação. No organismo, os membros trabalham por missão. Na organização, os membros têm mandato. No organismo, os membros têm ministério. Na organização, os membros são uma equipe. No organismo, os membros são uma comunidade. Na organização, é morta. No organismo, é vivo. Então, irmãos, nós somos um corpo vivo. Então, um corpo vivo, meu irmão, tem essas funções importantíssimas. Um organismo, ela se importa com o que você é. A autoridade é baseada na vida dessa pessoa. Então, queridos, nós temos essa visão e é dessa maneira que nós acreditamos. Então, continuando, mas o corpo não é apenas uma questão de ter membros vinculados, é também necessário que os membros funcionem e exerçam seus dons. Nas igrejas convencionais, as pessoas somente podem exercer seus dons nos cultos. Por isso, vemos ali o corpo funcionando. Se fôssemos dar oportunidade para cada membro participar do culto de domingo, precisaríamos mais de uma eternidade para que todos exercitassem os seus dons. É uma situação impossível. Todavia, a palavra de Deus, na primeira carta aos Coríntios 14, 26, nos mostra o padrão bíblico e nesse padrão todos devem participar. Que fazer, irmãos? Quando vos ajuntais, um tem um salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outro interpretação. Tudo seja feito para a edificação. Então, não podemos simplesmente dizer que não é mais possível praticarmos nas reuniões da igreja o padrão da palavra de Deus. Cremos que o padrão de Coríntios deve ser aplicado. Esse é o segredo da edificação da igreja e do crescimento. Mas, evidentemente, esse padrão somente pode ser atingido nas reuniões da célula. E é preciso enfatizar que a reunião da célula é tão somente importante quanto as reuniões gerais de celebração. Um crente que deixa de participar da célula está comprometendo o seu próprio crescimento espiritual. Do mesmo modo que aquele que deixa de participar da reunião geral de celebração está se privando do alimento da fé. Nós precisamos desses dois tipos de reuniões para crescermos apropriadamente. Os dons são um grande instrumento para a edificação e o crescimento da igreja. Quando há profecia da palavra, fé, milagres, curas, palavra de sabedoria e de conhecimento, os incrédulos são impactados e os crentes renovados na sua fé. A célula é o lugar mais apropriado para a manifestação dos dons do Espírito disponíveis a todo membro do corpo. Então, irmão, o padrão da palavra é que cada um exerça uma função. Que um pregue, cante, que tenha salmo, que tenha revelação, que tenha aquele momento para exercer o seu sacerdócio. É impossível exercer sacerdócio numa reunião de domingo. Porque se fôssemos dar oportunidade para todos, como nós acabamos de ler, seria uma eternidade. Mas na célula, nós encontramos a oportunidade de exercer os nossos talentos e os dons que o Senhor nos entregou. Ok? Continuando. Porque a igreja precisa ser uma família. De um modo geral, as pessoas estão carentes de amor e aceitação. Por isso, precisamos ser a resposta de Deus para os seus anseios. A igreja precisa ser uma família. A sociedade está cheia de pessoas feridas e desajustadas emocionalmente, as quais as células elas somente serão alcançadas através de um ambiente de amor e aceitação. E é justamente aí que esta visão que temos para as células de nossa igreja. Que cada uma célula seja um grupo familiar onde as pessoas são aceitas e amadas. Na mente de todo homem, o lar é o ponto de convergência, o lugar de aceitação e de expressão incondicionais, o lugar de acolhimento e aconchego. A igreja, dentre tantas ilustrações bíblicas, é um lar
que deve ter todas as expressões de vida e amor. É por isso que somos uma igreja em célula, porque desejamos ser um lugar de acolhimento e amor. Então as pessoas que se achegam a nossas células, elas se sintam em casa, que elas se encontrem um porto seguro nas nossas células. Ok? Continuando. Porque não há maneira melhor de se fazer discípulos. É por isso que nós temos o trabalho de células. Porque o plano de Deus para formar discípulos espiritualmente maduros envolve colocá-los dentro de um contexto de grupos pequenos, ou seja, células. Ninguém jamais escalou o Monte Everest sozinho, mas a cada ano pequenas equipes o fazem, atingindo as maiores alturas. Então, irmãos, o discipulado só funciona se for realmente exercido dentro das nossas células. Nós ensinamos os outros o que conhecemos e o que acreditamos, porque estamos num grupo menor. Então, esse conhecimento é mais fácil, a vivência é mais fácil de ser passado. Ok? Próximo. Simplesmente porque podemos ganhar a nossa geração com células que se multiplicam pelo menos uma vez por ano. As células são uma estratégia leve, ágil e feroz, diz Apple Neighborhood. O inimigo pode até resistir às palavras, resistir a grandes líderes e ministérios, mas como ele poderá resistir a todo o corpo de Cristo? Funcionando em milhares e milhares de células, as portas do inferno não poderão resistir. Então o que acontece? Antigamente se fundamentava um ministério em cima de uma pessoa, mas hoje o nosso ministério está fundamentado em várias células. Antigamente o inimigo conseguia apontar seus dardos inflamados, suas ações malignas em cima de uma pessoa, mas agora o inimigo não sabe para onde atirar, porque são milhares de células que estão levando a palavra de Deus aos corações dos homens. Outra questão, porque cremos na restauração da igreja. O clericalismo e o templismo são impedimentos sérios para o cumprimento do plano de Deus. Ministros profissionais e templos fechados não podem produzir a igreja do Novo Testamento. As células são um manifesto de restauração. O retorno às origens, onde cada membro é um ministro, isto é, um líder em cada casa, uma extensão da igreja. Então, irmão, nós estamos restaurando aquilo que o Senhor estabeleceu para a sua igreja. Nós não queremos que a igreja se torne uma igreja clerical, onde tem os leigos e os profissionais que ensinam para os leigos. E os leigos nunca sairão da sua realidade, vão ficar ali só sentados ouvindo. Não é essa a realidade. Não somos templistas que adoramos o templo, mas nós somos aqueles que nos tornamos o quê? Sacerdotes em diversos lugares, ministrando a palavra de Deus. Ok? As pessoas chaves da célula. Isso aqui é muito importante, eu quero que você preste bem atenção. Dentro da estrutura de células existem algumas pessoas fundamentais. Elas desempenham funções básicas e imprescindíveis para o funcionamento da célula. Nós temos o líder da célula. É alguém que se converteu, foi ao encontro, batizou-se, fez a escola de discípulos e a escola de líderes, tornou-se um auxiliar de célula durante algum tempo e agora, depois da multiplicação da célula, tornou-se líder e tem a sua própria célula. Ele lidera uma célula de acordo com a sua faixa etária do próprio bairro ou região da cidade onde mora. O líder de célula é uma figura-chave dentro da estrutura de células. Ele não precisa ter um alto nível cultural ou intelectual, e nem tampouco ser um grande conhecedor das Escrituras. Não precisa saber responder a todas as perguntas sobre a Bíblia e nem ter uma retórica impecável. Todavia, deve apresentar as seguintes características: ser cheio do Espírito Santo e ser submisso, ser ensinável e ser transparente e ser tratável. Esse é o nosso líder de célula. Alguém cheio do Espírito Santo, submisso, ensinável, transparente e tratável, que passou pelo todo o curso do discipulado e também era auxiliar e recebeu a visão, colocou a visão no coração e agora tem a sua própria célula. Esse é o nosso líder. Mas vamos continuar aqui. O líder de célula deve ser cheio do Espírito Santo. O que se espera de um líder? Em primeiro lugar, que ele seja cheio do Espírito Santo.
Isso vai gerar vida na célula e fazer frutificar o seu trabalho. É preciso uma vida de oração íntima e diária com Deus e com sua palavra. As pessoas vão ao grupo esperando receber vida de Deus. O líder cheio do Espírito Santo vai manifestar alegria, intensidade, profundidade e amor. Então o que acontece? Espírito Santo. Busca do Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo é o critério para ser um bom líder de célula. Outra questão, o líder de célula deve ser submisso. Quem não aprendeu a se submeter também não pode liderar. Não podemos tolerar pessoas arrogantes, soberbas, jactanciosas e divisivas na igreja, na liderança. Tais pessoas acabam por esfacelar o corpo de Cristo. Precisamos ser cuidadosos nesse ponto. Meu irmão, nós não aceitamos nesse lugar pessoas arrogantes, soberbas, que fazem divisão no corpo de Cristo. Terceiro, o líder de célula deve ser ensinável. Isso significa disposto a aprender com qualquer um, sem se julgar doutor em coisa alguma. Líderes que se julgam conhecedores de tudo, nunca participam de reuniões de treinamento e discipulado. Deveriam ser afastados. Eles não trazem o Espírito de Cristo. Então o que acontece, meu irmão? Infelizmente, o que nós vimos é que existem muitas pessoas que acham que não precisam mais ouvir. Acham que não precisam mais ser ensinadas. Acham que já conhecem tudo. Esse tipo de gente deve ser afastada do meio de nós. Porque o nosso propósito é sermos sempre ensináveis. Ok? Outra questão é ser transparente. O líder, como homem de Deus, deve andar na luz e não ocultar coisa alguma do seu caráter. Isto é o que torna alguém confiável. Ele não dissimula coisa alguma e os seus problemas podem ser percebidos e, consequentemente, corrigidos. Então, o que acontece, meu querido? Seja claro, não tenha nada obscuro, seja honesto, sincero, que isso é um valor que nós valorizamos e respeitamos e admiramos. Outra questão é, o líder de célula deve ser tratável. Se na sua transparência percebemos algo errado, ele deve ser suficientemente aberto para permitir ser tratado e corrigido. Um líder não pode ser melindroso e deve estar disposto a ouvir o que precisa e não somente o que lhe é agradável. Sem essas características básicas, uma pessoa não deve ser constituída como líder na igreja. Meu irmão, quando alguém trata com você, trata no seu caráter, trata na sua vida, você se zanga, se aborrece, você faz biquinho, você fica aí batendo o pé, isso me fala de que você não é uma pessoa ainda madura. Porque pessoas maduras espiritualmente são capazes de serem o quê? Tratadas. Agora vamos falar sobre o líder auxiliar. É alguém que se converteu, foi ao encontro, batizou-se, fez a escola de discípulos, a escola de líderes e está agora sendo treinado de forma prática para liderar uma célula, para ser um líder, depois da multiplicação daquele grupo do qual faz parte. Ele caminha junto com o líder e é o seu virtual substituto. O líder auxiliar é um líder em treinamento. Não temos o ministério de líder auxiliar. Todo líder auxiliar deverá tornar-se um líder de célula depois da multiplicação desta. Todos os aspectos de caráter que se aplica ao líder devem ser observados na vida do líder em treinamento ou auxiliar, durante o tempo em que estiver auxiliando. Todo o trabalho que o líder de célula realizar deve ser feito junto com seu líder auxiliar ou líder em treinamento, como nós chamamos também. Esta é a forma prática de treiná-lo para fazer o mesmo depois em outra célula. Então, meu irmão, você futuramente se tornará um auxiliar, um líder em treinamento, para futuramente assumir uma célula, ok? Primeiro, cada líder de célula deve ter um líder em treinamento ou um líder auxiliar. Uma célula sem um líder auxiliar ou um líder em treinamento tem poucas chances de se multiplicar com saúde. O líder em treinamento ou auxiliar é aquele que carrega o DNA da visão, para que a próxima célula mantenha a visão como foi concebida. O líder e o seu auxiliar são servos para a célula, e são mestres ou professores. Podemos dizer que eles são facilitadores.
O líder e seu auxiliar devem ter em mente que precisam conduzir o grupo de tal forma que cada membro possa funcionar de acordo com seu dom. Então, irmão, o que acontece? É impossível que uma célula aconteça aí mesmo e se multiplique se não tiver um líder em treinamento. Quando você se tornar um líder, você precisa colocar na sua cabeça e no seu coração que você precisa ter líderes em treinamento. O sucesso de uma célula está na multiplicação de líderes. Ok? Continuando. O anfitrião da célula é aquele que recebe os irmãos na sua casa com disposição e amor para o bom funcionamento de uma célula. Ele pode receber o grupo por um tempo determinado, por exemplo, 6 meses, ou pode ter uma célula em casa por tempo indeterminado. O que se espera dele é que seja hospitaleiro e receba bem os irmãos. O ideal é termos grupos somente em casas onde 2 cônjuges são crentes. Entretanto, há circunstâncias onde este padrão não pode ser seguido. E se não houver convertido, não se opõe, podemos ter uma célula saudável em sua casa. O anfitrião tem 2 funções básicas: receber bem os irmãos e se envolver na vida do grupo. O anfitrião é uma peça-chave na multiplicação da célula. Se as pessoas que forem a uma célula não se sentirem à vontade, aquela célula jamais prosperará. Por isso, o anfitrião deve ser amável, hospitaleiro, receptivo, mantendo sempre um sorriso aberto para todos. É necessário também que ele evite a todo custo ausentar-se das reuniões. É desagradável ir à casa onde o dono não está presente. Se seu anfitrião tem algo a reclamar sobre qualquer coisa, desde a intimidade exagerada de algum irmão na casa ou danos causados nos móveis, etc., deve fazê-lo ao líder, à parte, e nunca na frente do grupo. Cabe cada um líder corrigir os problemas. Quando o próprio líder for o anfitrião, caberá ao auxiliar desempenhar este papel. Durante as reuniões da célula, não deve haver televisão ligada na sala ou em outro lado, nem em outra reunião paralela, exceto a da célula de crianças. O anfitrião deve zelar para que nada atrapalhe o bom andamento da reunião. Isso é possível quando o anfitrião entende que está desempenhando o ministério diante de Deus, e não meramente cedendo sua casa para uma reunião. Se os anfitriões cederem a sua casa, mas não participarem das reuniões, corre-se o risco das pessoas tornarem isso como indiferença e contrariedade. Os donos da casa devem ser mais que sorridentes e simpáticos. Eles devem participar ativamente da célula. A questão aqui não é de formalidades, como cortesia e gentilezas, mas a de levar as pessoas a se sentirem parte da mesma família. Como a nossa família, não somos preocupados com reverências. Por quê? Porque todos estão à vontade. É suficiente. O mesmo vai acontecer no convívio da célula. Quando a intimidade crescer, desaparecerão as formalidades. Então, irmão, se você já é um anfitrião, e se você que está me ouvindo vai se tornar um anfitrião, hospitalidade, irmão. Trate bem as pessoas. Desligue a televisão da sala e não deixe outras reuniões paralelas acontecerem. Volte sua alegria de todo o coração para a célula. Ok? Vamos falar agora sobre o supervisor. É um líder de célula que multiplicou sua célula diversas vezes. Ele supervisiona uma quantidade X de células de acordo com a sua capacidade e disponibilidade de tempo. A princípio, ele pode supervisionar enquanto ainda lidera a sua célula. A sua principal função, supervisionar as células e zelar pela visão, para que não a degenerem. Então, o supervisor tem essa capacidade de estar ministrando em cada célula, administrando, cuidando, visitando cada célula, para que as células não se desintegrem, que coisas malignas aconteçam nessas células. Ok? E nós temos o sacerdote de área ou pastor de área, que é um líder de célula bem-sucedido que se tornou um supervisor, cuja capacidade para liderar e multiplicar os seus grupos foi reconhecida. Ele apacenta as células debaixo de sua cobertura, edificando e encorajando os seus membros.
O pastor de área é responsável por uma quantidade de supervisores e suas respectivas células. Ele se reúne uma vez por semana com eles em seu grupo e individualmente com cada líder. Então, o sacerdote de área, ou pastor de área, muitas vezes, em alguns lugares, entenda, ele supervisiona supervisores para que o andamento do trabalho de células possa acontecer. Ele ajuda o pastor no pastoreamento de muitas células. Quando nós passamos 2.000, 3.000 células, é necessário ter esses sacerdotes de área. Ok? Vamos lá, definindo funções. O líder de célula. Pré-requisito do líder de célula. Aliança com a visão da igreja e com a sua liderança. Vida santa, irrepreensível e consagrada ao Senhor. Coração ensinável, transparência e submissão. Prática diária de oração, leitura bíblica, jejum semanal. E ter sido batizado no Espírito Santo. Ok? Outra questão. O objetivo do líder de célula. O líder deve ter como objetivo principal na célula a edificação dos irmãos, levando cada membro do grupo a funcionar no corpo, providenciando para que seja suprido em amor, disciplina, alimento e proteção. Deve levar o grupo à multiplicação, no mínimo uma vez ao ano. Deve trabalhar sempre com muita alegria, diligência, motivação, lembrando que no Senhor o trabalho não é vão. Estamos edificando uma igreja de vencedores. Ok? Então, queridos, uma coisa que é importante, você é um facilitador. Você, quando se tornar um líder de célula, não é para você fazer todas as coisas e centrar todas as coisas em você. Você tem que aprender a delegar funções para que a obra de Deus aconteça. Continuando. Responsabilidades do líder de célula. Estar na reunião da célula sempre que com disposição e alegria. Planejar junto com seus auxiliares a reunião principal. Coordenar e compartilhar da palavra com a participação de todos os membros do grupo. Resolver todos os problemas de discórdia durante a reunião. Proporcionar vínculos de comunhão no grupo. Entrar em contato com os membros que faltaram à reunião o mais rápido possível. Fazer o pacentamento dos membros semanalmente. Visitar os membros e aqueles que visitarem a célula. Resolver e comunicar imediatamente ao supervisor todos os casos de pecado dentro da célula. Planejar e realizar reuniões extras. Monitorar a assistência social aos carentes. Repassar todos os avisos da semana. Participar do projeto de oração e de reuniões previamente marcadas. Participar da reunião do discipulado e entrega de relatórios semanalmente. Planejar junto com o supervisor a multiplicação do grupo e valorizar cada membro de reunião da célula. Responder amorosa e imediatamente a uma necessidade sugerida. Lidar com pessoas problemáticas, individualmente, fora do contexto da célula. E manter um ambiente calmo, descontraído no grupo. E consolidar os novos convertidos. Então, irmãos, essas são questões aqui importantes. Eu quero que você depois releia isso para guardar no seu coração. Outra questão, as responsabilidades do líder de célula na igreja. Estar sempre presente nos cultos da igreja, ter compromisso de oração no louvor e na adoração nas celebrações, auxiliar nas ministrações dos apelos. Quer dizer, o pastor está fazendo apelo, você está ali auxiliando, averiguando se alguém que está ali querendo aceitar Jesus e tal. Ser padrão nos dízimos e ofertas. Não queremos que nossos líderes de células sejam pessoas que não tenham compromisso com o dízimo e a oferta. Não aceitamos isso. Tenha consciência com relação a isso. Lute contra o espírito maligno de avareza. Ok? Anotar e repassar para o grupo todos os avisos da igreja. Ok? Continuando. A autoridade do líder de célula. Na célula, o líder tem a autoridade máxima para resolver questões relativas ao grupo, desde que não ultrapasse para os níveis de supervisão. Ok? Então o líder tem autoridade dentro da célula para tratar, desde que não exagere na sua liderança. Ok? Submissão do líder de célula. O líder de célula está diretamente submisso ao seu supervisor, a quem deve sempre prestar relatórios e suas responsabilidades. Ok?
Então essas são as responsabilidades do líder de célula. Vamos passar agora para o supervisor. Os pré-requisitos do supervisor: ter aliança com a visão da igreja e com sua liderança, ter uma vida santa, irrepreensível e consagrada ao Senhor. Quando eu falo irrepreensível, é que não precisa ser, que não dá brechas para ser acusado por ninguém, ok? Expressa um coração ensinável, transparência e submissão. Ter uma prática diária de oração, leitura bíblica e jejum semanal. E ter frutificado na função de líder de célula, multiplicando-se várias vezes. O objetivo do supervisor: supervisionar a célula, apacentar e discipular o líder do grupo e levar pessoas às células debaixo da sua supervisão a se multiplicarem no mínimo uma vez ao ano. Então, quais são as responsabilidades do supervisor? Segure aí o que nós temos para dizer. Reunir-se semanalmente e individualmente com os líderes de célula para apacentamento, discipulado e supervisão dos grupos. Estabelecer uma escala semanal de visitação de grupos e visitá-los semanalmente para supervisão, encorajamento e apacentamento. Estabelecer juntamente com os líderes de célula as metas a serem alcançadas, principalmente as datas de multiplicação dos grupos. Supervisionar a assistência aos carentes de sua região. Não podemos permitir que tenha uma única pessoa com necessidades básicas não supridas em nosso meio. Quinto, participar das reuniões previamente marcadas pela liderança da igreja. Gerar novos supervisores entre os seus discípulos, líderes de célula. Entregar semanalmente a ficha de supervisão de célula e participar do grupo de discipulado do pastor diário. Verificar se a oferta está acontecendo semanalmente na célula, quando isso for sugerido, tá? Verificar se está havendo consolidação de novos convertidos. Ser padrão nos dízimos e ofertas. Checar se o ensino tem sido ministrado, quando este for previamente determinado. Reunir-se semanalmente com o pastor diário para ser apacentado e supervisionado. Acompanhar o crescimento de cada célula debaixo de sua supervisão. E verificar se cada célula possui um líder de treinamento, um líder auxiliar. E acompanhar de perto a frequência de cada grupo. E atualizar mensalmente a lista de células. E verificar se estes estão acontecendo as visitas e o evento ponte de cada célula. E observar se o grupo tem crescido em comunhão. Então, essas são metas importantes. Leia, releia, para que você possa ter consciência de que um supervisor tem que fazer. Ok? A autoridade do supervisor. O supervisor tem autoridade plena para resolver todas as questões relativas ao grupo que estão sob a sua supervisão, dentro dos limites das orientações do seu pastor. A submissão do supervisor. O supervisor está diretamente submisso ao pastor diário, a quem deve sempre prestar relatórios e a quem deve receber direção para o trabalho. Então, meu irmão, todo mundo aqui está debaixo de autoridade e de submissão. Ok? Quinto, agora vamos falar sobre os tipos de líderes de célula. Isso aqui é forte e eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Existem atitudes na vida de um líder que bloqueiam o fluir de Deus na célula e suas consequentes multiplicação. São atitudes contrárias à visão. E assim podemos ter alguns tipos de líderes que estão fora da visão. Então, quais são os líderes de célula que infelizmente atrapalham o crescimento e a multiplicação no reino de Deus? O monopolizador. É aquele líder que trata a célula como se ela fosse uma congregação. Ele é o pregador e não permite que os membros se expressem nas reuniões. Ele faz tudo no grupo, não distribui funções e impede com que essa atitude, a célula, pare de funcionar como um corpo. Normalmente, são líderes bem intencionados. Eles presumem que os membros ainda mais novos ou os novos convertidos são incapazes de assumir responsabilidades, por isso, fazem tudo por todos. Então, não podemos manipular todos os irmãos. Devemos liberar palavra para um, oração para outro, o lanche para outro, para que o trabalho flua. Então temos também o líder nominal.
Essa situação é comum quando o verdadeiro líder e a esposa do líder, apesar dele ter sido oficialmente constituído na liderança. Também acontece quando o líder não compreendeu bem a visão de células e pensa que o seu trabalho é apenas dirigir a reunião da célula. Assim, ele não toma nenhuma iniciativa e nem conduz o grupo com firmeza em direção à multiplicação. Então tem gente que é paradona demais, não compreendeu, é lerdo demais. E são coisas que não podem acontecer. Ok? Nós temos o líder deprimido. E aquele que vive em crise. Seu lema é: minha capacidade não é a unção de Deus que move a célula. Como ele se sente incapaz, ele logo conclui que sua célula não multiplicará. Ele é muito voltado para si mesmo e vive debaixo de acusação, pois está sempre se comparando com os outros. Eu não sou tão bom assim, eu não prego como fulano, eu não faço as coisas como ciclano, não tenho a iniciativa que ciclano tem. Meu irmão, pare de ser depressivo. Pare de se depreciar também. E busque o poder de Deus para a sua vida. Nós temos também aqui o ansioso. A pressão pela multiplicação, ao invés de produzir motivação nele, tem produzido angústia. Ele se torna melancólico e inseguro. O medo está na base de sua situação e ansiedade. É preciso que ele sinta-se seguro de que é alvo e é alcançável e que no Senhor tudo é possível. Então tem gente que fica... é tempo de multiplicação, o pastor está cobrando demais, essa igreja cobra demais, o pastor cobra demais. Meu irmão, compreenda que você tem a capacidade e pode superar toda e qualquer dificuldade. Temos, infelizmente, também o líder superstar. Alguns líderes presumem a noção equivocada de que eles são a razão da unção, do crescimento, do êxito da célula. Desenvolvem a postura de independência e busca de relacionamentos para si mesmos. Seu lema é: sem mim essa célula não é nada. Então aqueles que acham que se ele não estiver ali, se ele não estiver pregando, se ele não estiver cantando, se ele não estiver fazendo lanche, a coisa não acontece. O poder de Deus não se manifestou. Cuidado. Você não é popstar, não, meu irmão. Sua função é coordenar as outras pessoas para que elas desenvolvam seus talentos e suas capacidades. Temos também o dependente. Existem dois tipos de líderes que não são úteis na visão celular. Aqueles que não fazem o que se manda e aqueles que só fazem o que se manda. Os do primeiro tipo são rebeldes e os do segundo são dependentes. Não têm ousadia, não são criativos, dependem do supervisor para as mínimas coisas. Então esse tipo de gente não tem criatividade, fica fazendo as coisas sempre na mediocridade, nunca se esforçam um pouco mais, nunca se doam mais. Então, meu irmão, não seja dependente. Faça as coisas com excelência e da melhor maneira possível. E temos o líder de célula ideal. O líder de célula ideal age como um maestro. Ele faz a célula toda funcionar com harmonia. Ele é um facilitador e não um manipulador. Seu alvo é ver todos os membros funcionando. Ele trabalha para o reino e tributa toda a glória ao Senhor. Seu lema é: eu sou um instrumento de Deus para a edificação do seu povo. Então ele é um maestro, coordena todo mundo e dá função para todo mundo e incentiva os talentos e os ministérios de cada um que estão ali. Ele reconhece o dom e o talento de cada um e ministra em conformidade a capacidade e o talento daquela pessoa. Ok? Vamos aos tipos de anfitrião. Se você vai se tornar um anfitrião, tome cuidado com isso aqui, viu? Temos o indiferente. Há alguns anfitriões que julgam que fazem um grande favor em ceder a sua casa para uma célula. Não participam da reunião, não recebem as pessoas calorosamente, não se envolvem com a reunião e muito menos com os membros de célula. Não são anfitriões, apenas cedem a casa. Esse tipo está completamente fora da visão da igreja. Então, meu irmão, não seja indiferente. Se você vai assumir uma célula, assuma com todo amor, com todo carinho. Temos o falante. Pode ser muito falante, por ser muito falante, ele não dá oportunidade para o líder e nem para os membros da célula falarem.
tende a monopolizar todas as atenções, comumente fala o que não deve, torna-se inconveniente ou fala demais. Cuidado, meu irmão, se você vai ser um líder, um anfitrião, né? Maneira de como você vai se colocar diante dos irmãos, porque tem gente que fala demais. Temos o constrangedor, que é o tipo de anfitrião que não dá liberdade para o uso da casa. Ele restringe as áreas essenciais e mostra descontentamento com incidentes durante as reuniões. O seu lema é: eu cedi a minha casa, mas as minhas coisas não estão à disposição da célula. Então é aquele camarada que, infelizmente, se alguém pega num copo, se alguém faz uma coisa, cria um alarme e cria uma situação constrangedora. Meu irmão, se você não gosta dessas coisas, então tire do lugar, guarde, ou então converse com as pessoas de uma maneira amável, pedindo padrões dentro da casa. Ok? E temos um anfitrião de célula ideal, que é aquele que é gentil no acolhimento das pessoas, espontâneo nos relacionamentos, educado para a orientação quanto ao uso da casa, paciente para tratar com os incidentes e que participa ativa e intensamente da reunião da célula. E o seu lema é: a célula é a minha família. Nós buscamos esse ideal. Agora vamos passar para o que é multiplicação. Meu irmão, eu sei que é cansativo, mas isso aqui é importante para que você assimile as verdades do reino de Deus. Ok? Então vamos lá. O que é multiplicação? A multiplicação é o processo pelo qual uma célula se divide em duas, quando atinge o número de 15 membros. Multiplicar-se é o alvo primário de cada célula. Normalmente, uma célula começa com 7 ou 8 pessoas. Sendo assim, precisamos alcançar apenas uma pessoa a cada 2 meses, aproximadamente, para atingirmos o objetivo de multiplicarmos a célula uma vez por ano. Este é um alvo perfeitamente alcançável. Para atingir esse objetivo, o líder deve apresentar o alvo para todo o grupo e mostrar suas praticidades e simplicidade. Então, nosso objetivo, meu irmão, é ganhar pelo menos 2 pessoas para a nossa célula durante todo o ano. 2 pessoas por mês durante o ano, e nós iremos ter uma multiplicação saudável. Então, como é feita a multiplicação? Na multiplicação da célula, o líder mais experiente sai com toda a metade dos membros para formar outro grupo. O líder mais novo fica com a outra metade na célula, que já está funcionando. E a distribuição dos membros entre os grupos é feita pelo líder, com auxílio do seu discipulador, que deve acompanhar todo o processo. O alvo de cada célula é multiplicar-se pelo menos uma vez por ano. Ok? Então vamos às formas de multiplicação. A multiplicação por tempo decorrido. Uma célula não deveria demorar mais do que 1 ano para se multiplicar. Se um grupo após um ano ou mais ainda não se multiplicou, é necessário multiplicá-lo a si mesmo, ainda que não tenha atingido o número de 15 pessoas. Senão jamais romperá. Esse é um caso onde todos os crentes já são maduros e estão aptos a iniciarem uma nova célula. Então está demorando demais? Vamos forçar a multiplicação. Outra questão. A multiplicação em mais de 2 grupos. Esta situação ocorre quando uma célula cresce de maneira explosiva. No mês estava com 12 pessoas e no mês seguinte mais 15 pessoas foram acrescentadas ao grupo. Assim, depois de consolidar os novos convertidos, é possível multiplicar a célula em 4. E essa situação tem se tornado muito comum entre nós. Ok? Então, se as pessoas teve uma explosão grande, tem que consolidar as pessoas e multiplicá-lo o máximo possível. Ok? Vamos lá, a criação de uma célula embrião, ou um grupo pioneiro. São células que iniciam do zero. Não é fruto de multiplicação. Existem muitos irmãos com o dom de evangelista dentro da igreja. Tais irmãos possuem habilidades especiais de começar um grupo do zero. E muitas vezes nem a casa para as reuniões ele tem. A princípio, eles ganham uma família e vão para a casa dela, e a partir dali começa uma célula. Recomendamos que essa estratégia seja usada somente por líderes com dom de evangelista. Tá bom? Então tem gente que tem essa capacidade de começar do zero, porque tem um dom de evangelista. Ok?
Considerações finais com relação à multiplicação. Relacionamentos. Na hora de distribuir as pessoas entre as duas novas células, o primeiro critério a ser considerado são os relacionamentos e vínculos pessoais dentro da célula. Se alguém ganhou o outro, ambos devem ficar juntos. E se pertencerem à mesma família, também é melhor que fiquem juntos. Então, se há vínculos muito fortes entre as pessoas, esses vínculos devem permanecer. Ok? Localização geográfica. O segundo critério a ser seguido é a localização geográfica. As pessoas que moram mais próximas da casa do anfitrião deveriam ficar na célula que ele reunirá ali. Em outros momentos, os relacionamentos são fortes, tão fortes que as pessoas optam por ficar na célula mais próxima. E o processo de multiplicação precisa ser o mais suave possível. Então, se há pessoas que podem ficar perto da casa do anfitrião, amém. Se elas têm maturidade para irem para mais longe, glória a Deus. Então, esse tipo de situação precisa ser analisada e vista por nós. Vamos lá. Quanto à multiplicação, não é feita no tempo certo. A multiplicação é uma necessidade. Quando o grupo atinge o número de 15 pessoas, ela deve se multiplicar. Se retardarmos o processo, algumas consequências virão. Primeiro, a reunião já não é produtiva. Como foi dito, depois que o número de pessoas ultrapassa o limite de 15, a célula se desvirtua e se torna simplesmente um culto no lar. E as pessoas já não têm a liberdade para compartilhar o ambiente, torna-se impessoal. Então, meu irmão, se demora demais, se torna um lugar assim pesado e dificilmente haverá multiplicação. Outra questão é que os membros se tornam turistas do grupo. Quando o grupo fica demasiadamente grande, começa a ocorrer uma rotatividade entre os membros. O raciocínio é simples. Quando haviam 10 pessoas no grupo e um casal faltava, o percentual de ausência era de 20%. Mas com um grupo maior, as pessoas faltam e ninguém sente falta. A tendência é degenerar. Ok? Então, meu irmão, quanto menor, melhor para que haja comunhão. A intimidade diminui. Num grupo muito grande, as pessoas perdem a liberdade para abrir-se e o líder não tem como fazer o apacentamento efetivo. Outra questão é que o anfitrião pode ficar desanimado. O anfitrião pode ficar traumatizado com problemas de uma célula gigante e fechar para receber um grupo futuro. Imagine ter 20, 30, 40 pessoas em sua casa toda semana. O lanche vira uma festa e a casa uma tremenda bagunça. Então, irmão, isso deve nos preocupar. Ok? O que é festa de a célula pode morrer. Se uma célula chegar ao ponto de multiplicação, mas não é feita, ela pode vir a morrer. Temos visto acontecer muitas vezes. Por todos os motivos mencionados, o grupo pode vir a se desintegrar. E para encerrar, o que é festa da multiplicação? É o dia marcado para a multiplicação de uma célula. Tal dia não pode ser um evento triste de separação, mas sim a celebração de uma vitória alcançada, de um tremendo alvo atingido. O líder precisa fazer com que esta festa seja bem significativa. É tempo de comemorar, ouvir testemunhos, lembrar-se de momentos engraçados vividos junto e receber a bênção do discipulado. Então, a sua célula vai multiplicar? Então, faça uma festa bonita, compre balão, compre serpentina, compre, sei lá, aqueles espumas, faça um negócio legal. Porque não é um momento de tristeza, é um momento de alegria. E o que é a festa da colheita? Na medida do possível, fazemos com que todas as células se multipliquem numa mesma época do ano. Normalmente no final do ano. Quando isso acontece, fazemos então uma grande celebração, com fogos de artifício, balões, dança, testemunho e algum tipo de ato simbólico que nos faça lembrar uma grande colheita. Todo líder deve participar desta festa. Então, meu irmão, essa é a nossa visão de células. Cansativo, mas esses estudos são fundamentais para que possamos viver dentro dos padrões que nós estabelecemos para sermos uma igreja que venha agradar o coração de Deus. Aprenda, reveja esse ensino, pegue sua apostila, leia várias vezes para que você se torne um sacerdote, um ministro, um líder de célula eficiente para o crescimento da obra do Senhor. Guarde tudo isso no seu coração para que possamos fazer o melhor para o Deus a quem nós servimos.
Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.